From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, only believe, all things are possible, only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Hoje nós vamos continuar a nossa meditação no livro de Romanos, capítulo 4. Desta feita nós vamos continuar ali nos versos 20 e 22. Paulo estava nos falando na última programação sobre os dois atributos divinos e Abraão apoiou a sua fé. O primeiro atributo divino foi no poder de Deus e o segundo atributo divino foi na sua fidelidade. Na nossa última programação, nós exploramos este primeiro atributo, que é o poder de Deus. E hoje nós vamos ver a fidelidade. A fé precisa estar apoiada na fidelidade de Deus. Abraão creu que o Deus que ressuscita dos mortos e traz à existência as coisas que não existem, não pode faltar com sua promessa. Desta maneira, meus irmãos, o poder, a fidelidade de Deus são as duas colunas que sustentam o edifício da fé. Se nós olharmos no natural, quando se vai fazer uma construção, não adianta a construção ser bonita, ter paredes bonitas, ter um bom acabamento por dentro, ser um lugar magnífico, tudo bem acabado, com grandes janelas, uma área grande para ventilação, e as pessoas passam por fora e dizem: nossa, que casa bonita, que casa bela. Se esta casa não tiver um bom fundamento, se essa casa não tiver as colunas que sustentam, ela vai cair, ela vai ser derrubada. Não importa a sua beleza, não importa as pessoas que trabalharam nela, não tem fundamento, foi em vão. Todo o trabalho, toda a dedicação, todos os anos para construir esta bela casa não adiantou de nada. Por quê? Porque não estava no fundamento. E hoje Deus também nos chama para um fundamento. Deus está nos chamando para um fundamento. E qual que seria esse fundamento? O fundamento dos apóstolos e dos profetas. Gálatas capítulo 2, verso 20. Nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Hoje nós temos profetas, sim. Deus sempre fala e sempre vai continuar falando através da boca dos seus profetas, e nos revela a verdade de Deus. Não vem trazer uma nova Bíblia, não vem trazer uma nova doutrina, mas em revelar aquilo que estava oculto, assim como Paulo vem desvelando, vem mostrando, vem abrindo a partir das Escrituras Sagradas para nós a justificação e tantas outras coisas que nós estamos vendo nesta carta do apóstolo Paulo. A mesma coisa hoje Deus tem feito no tempo presente. Ele tem enviado o seu servo, tem enviado o seu mensageiro para abrir, para desvelar os mistérios de Deus desde antes da fundação do mundo. Não adianta ter uma bela estrutura, mas não ter fundamento. Por outro lado, talvez você tenha uma casa simples, humilde, mas aquela casa tem um bom fundamento. E se a casa tem um bom fundamento, então ela vai conseguir passar por todas as coisas. Jesus Cristo falou sobre isso. Ele disse que veio aquele vento, veio as ondas e deram sobre aquela casa que não estava edificada sobre a rocha e ela foi levada embora. Mas a casa que estava edificada sobre a rocha, ela permaneceu. E qual que é a rocha? Qual que é a pedra da esquina?
é o Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos de uma interpretação, nós não precisamos de nada disso. Deus enviou o seu profeta para que nesta era presente nós possamos também ter a revelação da sua palavra. Então Paulo está nos mostrando aqui que Deus, ele se apoia nisso, que a sustentação, o alicerce é esse. Qual que é o alicerce da fé? Quais são as suas colunas? É o poder e a fidelidade de Deus. Ela sustenta tudo. Por trás de cada promessa divina está o caráter da fé. A fé, ela ri das impossibilidades. O profeta diz que a fé tem pelo no peito, pois a fé olha para Deus. Sim, a fé olha para o Deus fiel, que cumpre suas promessas. A credibilidade de Deus é o alicerce da fé. Nós sabemos que aquele que prometeu é poderoso para cumprir aquilo que ele nos diz. Mesmo quando a gente não tem mais esperança, mesmo quando parece que tudo está acabado, a fé deixa Deus ser Deus. Para a fé, Deus é o Deus inteiro, sem nenhum conflito entre o que diz e o que pode realizar. A fé ela é expressa pelo pai dos crentes, que é Abraão. Mas é a fé no quê? Na promessa? Não, é a fé em Deus, nesse Deus poderoso, que pode cumprir as suas promessas. Como isso deve nos deixar alegre. O Deus dos vivos e dos mortos, o Criador, o Redentor. A obra consiste em renunciar a fazer uma obra. A fé como obra do crente é o abandono do crente à obra de Deus. Abraão é efetivamente justo, não porém em razão do que ele é ou do que ele faz, mas ao contrário, ele é justo em razão do que não é, do que não faz. Porque ele deposita a sua confiança em Deus. Veja, a gente usa essa expressão, a fé de Abraão, mas a fé não era do Abraão exterior, da carne Abraão, mas é da alma de Abraão, é a fé de Abraão, é a alma dele. Abraão depositou tudo em Deus. Olha que grande convite. Ele não estava apegado às coisas, de maneira alguma. Ele não estava ali agarrado às coisas, mas o que ele tinha era um compromisso com Deus. E o compromisso dele com Deus era crer na palavra de Deus. Esse Deus está falando é certo. Como vai ser eu não sei, de que maneira eu não entendo. Mas uma coisa eu estou certo, uma coisa eu estou confiante, que aquele que prometeu é poderoso para cumprir aquilo que ele disse. E isso nos traz uma segurança. Mas vamos avançar um pouco mais. Aqui no verso 23 e 25, Abraão foi justificado pela fé, não isoladamente, mas como um exemplo de todos os que creem. Paulo vai concluir este capítulo aplicando a nós essas lições relativas à fé que Abraão tinha. O verdadeiro, para quem Paulo estava escrevendo sobre Abraão, é para isso, é para a noiva, é para mim, é para você. Nós não precisamos ficar preocupados. Nós podemos olhar para a justiça de Abraão mediante a fé. E nós podemos compreender que nós fomos plantados da mesma semente de Abraão, pois somos a semente espiritual de Abraão. Nós não precisamos ter medo. Paulo vem mostrando isso para nós. Ele vai lá atrás e mostra Abraão antes da lei. E ele vem trazendo este Abraão que não fez nada por merecer, que não tinha nada dele, mas ele confiou naquele que prometeu. E nós vemos que Deus deixou tudo isso para nós.
O modo pelo qual Deus justificou Abraão é o mesmo pelo qual Deus nos justifica. Abraão é o nosso pai, é o pai de todos nós, crentes, de todos os tempos. Sua fé é nossa. O que ele diz que é válido ao nosso respeito. Tudo que diz respeito a Abraão, diz respeito à semente espiritual de Abraão. Abraão creu no Deus que faz viver os mortos, que do nada faz despontar a existência. E essa mesma fé é passada para a sua semente. Tanto na antiga como na nova dispensação, a justificação é pela fé. Os que viveram, melhor dizendo, antes de Cristo, foram justificados pela fé, da mesma maneira, irmãos, que nós somos justificados hoje pela fé. Deus é o mesmo. E o método da salvação em ambas as dispensações também é o mesmo. Abraão foi justificado pela fé, assim como nós somos hoje. Há total consistência entre o Antigo e o Novo Testamento na maneira de Deus salvar o pecador. Oh, como isso é maravilhoso! Deus continua ainda estendendo para nós a sua misericórdia, a sua graça. Como é maravilhoso olhar nas Escrituras Sagradas e podermos ver este quadro tão lindo. E Deus vai abrindo a palavra para nós e nós vamos regozijando de podermos ver essas verdades que Deus tem nos transmitido. Essa verdade tão simples, tão pura. A ressurreição de Cristo é a garantia de que Deus aceitou o sacrifício de seu Filho em nosso lugar, em nosso favor. A morte de Cristo, ela é tudo para nós. Ela foi a ação poderosa de Deus da nossa justificação. E o profeta de Deus para esta era, ele fala isso, ele deixa isso tão claro para nós. E é tão bom quando nós podemos ver isto. Olha só o que ele diz na mensagem: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Olha o que ele diz. Ele deixa isso, ele vai tratar agora sobre Abraão, ou melhor, na mensagem Abraão, o patriarca Abraão. Eu disse a resplandecente luz, mas não é. É o patriarca Abraão. Ele diz assim: depois de 2000 anos passarem, 2000 anos, e ele ainda está aqui no nosso meio, aquele mesmo Deus que falou com Abraão. O mesmo Deus está aqui no nosso meio, o poderoso conquistador que rasgou o véu em dois, e levou toda a enfermidade, toda a doença, tudo sobre ele mesmo, e carregou as nossas enfermidades à cruz, e a nossa enfermidade, e as nossas doenças, e triunfou sobre elas, e ressuscitou para a nossa justificação, e encontra-se vivo depois de 2000 anos, para manifestar-se como um Jesus Cristo vivo, entre a semente real de Abraão, e a herdeira de todas as coisas. Oh, que coisa! Aquele que depois que passam pelos testes, a promessa da palavra, se você pode crer na palavra, então você também é semente de Abraão. É assim que você chega a ela. Ah, como é bom sermos a semente de Abraão e estarmos apoiados na fé de Abraão, porque o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.